Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, muitíssimo obrigado aí pela introdução, pelas palavras, né, ao Saulo, e muito obrigado também pelo convite, né? É sempre um prazer e é sempre uma honra poder participar de eventos como esse, né, num fórum tão qualificado, e com a presença de amigos tão queridos, né? Especialmente o meu amigo que vai bater um papo comigo hoje aqui sobre esse assunto, que é o professor Marlon Tomazetti, pessoa porque eu tenho muita admiração e um carinho muito grande. Bem, o objetivo aqui, creio eu, é fazer um bate-papo sobre as características e como é que eu posso dizer, vantagens ou desvantagens dos dois principais tipos societários hoje adotados, né? Os dois únicos, basicamente, tipos societários adotados na prática empresarial. Eu já aproveito aqui para fazer uma propaganda de uma das principais entregas que nós fizemos na minha gestão no DREI, né? Que foi o mapa de empresas, né? Se vocês forem lá no mapa colocar no Google mapa de empresas, você já vai cair direto no link. É uma ferramenta que a gente já está divulgando aí há mais ou menos um ano, com dados atualizados, né, sobre as empresas no Brasil. Então, lá você tem o número de empresas ativas no Brasil, você pode fazer filtro por estado, por município, por atividade econômica, por tipo jurídico, etc. E também há um outro painel sobre o tempo de abertura de empresas no Brasil, né? Também permite todos esses filtros que eu mencionei. Então, se você for lá no mapa de empresas, você vai ver que, tirando o empresário individual, que é disparado o tipo jurídico mais usado no Brasil, e isso acontece por causa do MEI, né? O MEI entra como empresário individual e a quantidade de MEIs constituída é muito, muito grande, é muito superior. Então, tirando o MEI, que meio que suja a base, assim, né? E quando eu falo suja em termos estatísticos, você vai ver que, se você for considerar nas sociedades empresárias registradas, limitada é mais de 90%, e o resto é basicamente sociedade anônima, né? Se você excluir também, é óbvio, as cooperativas, que, embora sejam sociedades simples, são registradas nas juntas comerciais. Então, são os dois tipos societários utilizados na prática. E quando a gente vai sempre falar de sociedade anônima ou de sociedade limitada, eu, pelo menos, faço isso, né? Faço isso nos meus livros, faço isso nas aulas, né? A gente geralmente faz uma afirmação genérica, que é a seguinte: a sociedade anônima é um tipo societário mais adequado, né, digamos assim, né, mais recomendado para grandes empreendimentos, né, em virtude, fundamentalmente, eu creio que o professor Marlon vai tratar disso de forma mais detalhada, mas penso eu, em virtude, fundamentalmente, dos mecanismos de autofinanciamento que possui, né? O acesso ao mercado de capitais, a possibilidade de emissão pública de valores imobiliários, etc., que é uma vantagem inegável, e isso acaba tornando a sociedade anônima um tipo societário mais interessante para grandes investimentos, né, que necessitam de grandes aportes de capital, etc., etc. Já a sociedade limitada, ela acaba sendo um tipo societário mais adequado, mais recomendado para pequenos e médios empreendimentos, né? E isso em virtude de algumas características que eu quero comentar aqui. A primeira delas é a seguinte: a sociedade limitada, digamos assim, ela tem um custo burocrático menor, né, do que a sociedade anônima. Por ser uma sociedade contratual, de mais fácil constituição dos documentos constitutivos, né? Mas principalmente também por conta do seu arcabouço normativo, né? Eu destaco aqui, por exemplo, duas regras, né? A primeira, a possibilidade de integralização
de capital com bens sem a necessidade lá do laudo, né, e da deliberação em assembleia de laudo, né, sobre os bens, que é algo que é necessário na sociedade anônima, nos termos do artigo 8º da Lei das SA. Outra coisa, na Lei das SA também, você tem a regra do artigo 80, inciso 2º, que exige a realização de entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações que são subscritas em dinheiro, das que são subscritas em dinheiro, né? Então, essas são regras que trazem isso que eu estou chamando aqui de um custo burocrático maior, digamos assim, para a constituição de sociedades anônimas, né? Outra coisa que se associa ainda a essa parte do custo, né? A sociedade anônima é um tipo societário que vai trazer um custo maior para os sócios, é o famoso problema das publicações, né? Aqui eu vou fazer um parênteses para contar uma história, né, que aconteceu aí recentemente. Muitos de vocês acompanharam toda essa história, que foi a edição da medida provisória 892. Qual era a medida provisória 892, para quem não lembra? Foi a medida provisória que acabava com a publicação, com a exigência de publicação em jornais, né? Que traz um custo um custo de observância, né, muito grande para as sociedades, especialmente para as sociedades anônimas, o que torna, às vezes, proibitivo o uso desse tipo societário, né? Deixa eu ler aqui para vocês, né? É surpreendente, do ponto de vista negativo, a nota técnica que foi elaborada na época, né, aqui no âmbito do Ministério da Economia. Eu participei, né, como diretor do DREI, das discussões para a medida provisória 892, tá? A gente tentou, de todo jeito, a aprová-la no Congresso, mas ela caducou, né? Ela morreu no Congresso Nacional em virtude de todo o lobby, de toda a resistência que tivemos aí dos jornais pela manutenção dessa exigência de publicação. Pra vocês terem uma ideia, a nota técnica que foi elaborada para fundamentar a medida provisória 892, primeiro ela diz o seguinte, né, não faz mais nenhum sentido hoje você ter essa publicação, essa obrigação de publicação em jornais físicos, né? Dados da própria ANJ, Associação Nacional de Jornais, apontam os seguintes números, né? Em 2014, a tiragem de jornais físicos era de 1,2 milhão de exemplares, né? 1 milhão e 200 mil. E no final de 2019, esse número já tinha caído para menos da metade, né? 588 mil. Ou seja, é óbvio que se o seu objetivo é transparência informacional, é disclosure, é óbvio que essas publicações em jornais físicos não cumprem eficientemente esse papel. Mas o problema maior não é nem esse, o problema maior é o custo, tá, pessoal? Na época, a CVM, é claro que a CVM fez um mapeamento considerando as companhias abertas, tá? As companhias abertas. Mas a CVM fez uma estimativa para subsidiar a medida provisória 892, e a estimativa foi a seguinte, é que as companhias abertas têm um custo entre 400 mil a 1 milhão e 200 mil reais por ano para cumprimento dessas obrigações. E a média era ali de 690 mil reais por ano de custo, né, com publicações, porque você tem que fazer a divulgação em jornais de grande circulação e em diário oficial, né? Então, isso representa um problema grande para as sociedades anônimas, especialmente companhias abertas, né? Em virtude da quantidade de documentos, de publicações que precisam ser feitas. Então, esse, creio eu, é
é um grande fator diferencial entre limitada e anônima que deve ser levado em conta na hora da escolha de um tipo societário ou outro. Além, isso não só o custo financeiro, que aqui eu estou falando do custo financeiro mesmo, mas também aquilo que eu chamei de custo burocrático, né? Como a questão da integralização de bens, a necessidade de laudo, o depósito de 10% do capital social, dentre outras coisas. As regras das sociedades anônimas são mais complexas e acabam trazendo isso que eu estou chamando de custo burocrático maior. Outro ponto diferencial entre a sociedade limitada e a sociedade anônima, e que vai trazer vantagens ou desvantagens para um outro tipo, é o fato de a sociedade limitada ser uma sociedade contratual, né, e a sociedade anônima ser uma sociedade institucional. Uma é constituída por contrato social, a outra é constituída por um ato estatutário, um ato institucional estatutário, né? E isso traz, de certa forma, uma maior liberdade para a construção do ato constitutivo numa sociedade limitada, né? Especialmente após a lei da liberdade econômica, né? Nós inserimos lá aqueles incisos no artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, o inciso 5º e o inciso 8º, que, de certa forma, revolucionaram aí a autonomia privada e a liberdade contratual no direito empresarial, o que acaba se refletindo no direito societário. Foi com base, por exemplo, nessas regras da Lei da Liberdade Econômica que nós, lá no DREI, fizemos muitas mudanças nas instruções normativas que regulam o registro empresarial, né? Sobretudo na Instrução Normativa 81, que fez toda aquela revisão e consolidação das regras do registro de sociedades limitadas, sociedades anônimas, empresário individual, EIRELI, etc. Né? Então, duas coisas aqui que, de certa forma, decorrem dessa maior flexibilidade, desse regramento da sociedade limitada mais livre, digamos assim. A possibilidade de você estabelecer dividendos desproporcionais, né? Com a possibilidade, inclusive, de antecipação de recebimento desses dividendos. Isso é muito importante, porque às vezes você quer estabelecer algum tipo de recebimento para os sócios e você não quer fazer isso por meio de prolabore ou outro tipo, em virtude, principalmente, da tributação. Então, você pode estabelecer dividendos desproporcionais, né? O artigo 107 do Código Civil permite isso, e hoje a instrumentalização disso está mais fácil em virtude da permissão da criação de cotas preferenciais, né? Isso hoje está claro lá na Instrução Normativa 81 também. Então, você pode ter a distribuição desproporcional de dividendos na sociedade limitada, fazendo isso, inclusive, sem concessão de direitos políticos para determinados sócios, é só você prever cotas preferenciais sem direito de voto ou com restrições de direito. Então, você tem uma boa possibilidade de engenharia societária aí, isso é bom principalmente para startups e outros tipos de sociedades, de empreendimentos dessa nova economia, né? E a possibilidade de você ter um único administrador, né? Isso, na sociedade limitada, é um fator também importante na hora de você escolher o tipo societário, dependendo do tipo de negócio. Você tem a possibilidade de um único administrador, enquanto na sociedade anônima você vai ter que ter, no mínimo, 2 diretores. Quando não tiver que ter conselho de administração, né? Se for companhia aberta, por exemplo, você vai ter que ter conselho de administração. Mas eu creio que aqui a gente está focando mais nas companhias fechadas, já que a gente está fazendo a comparação com a sociedade limitada. E aí, na companhia fechada, você não teria a obrigatoriedade de conselho de administração, mas, pelo menos, você teria a exigência de 2 diretores, no mínimo. Numa sociedade limitada, você pode ter um único administrador, né? Então, isso é outro fator, penso eu, que pesa aí como vantagem da sociedade limitada em relação à sociedade anônima.
Então, burocracia, né, o custo burocrático, a contratualidade da sociedade limitada, em contraposição à institucionalidade da sociedade anônima, o que acaba gerando também um custo financeiro mais alto, e eu citei aqui principalmente o ponto das publicações, né? E, mais recentemente, a unipessoalidade, a possibilidade de você constituir a sociedade limitada com apenas um sócio. A sociedade anônima, na sociedade anônima você tem a sociedade subsidiária integral, mas aí é uma situação muito sui generis, que não se compatibiliza com o que eu estou querendo mencionar aqui, com a possibilidade de sociedade limitada unipessoal. Você pode ter um empreendedor lá, pessoa física, constituindo uma sociedade limitada sozinho, né? O que é algo que não vai ser possível se você escolher o tipo sociedade anônima. Então, a unipessoalidade, que foi outra novidade que trouxemos com a Lei da Liberdade Econômica, né? Acrescentando os parágrafos 1º e 2º ao artigo 1052 do Código Civil, e que já tem sido muito utilizada. Tá? Se vocês forem olhar, por exemplo, os boletins quadrimestrais do mapa de empresas, aquele mapa de empresas que eu mencionei para vocês, vocês vão ver que está havendo uma tendência de maior constituição de sociedades limitadas e uma tendência de queda nos registros das EIRELI, das empresas individuais de responsabilidade limitada. Né? Não é suficiente ainda para falar, como às vezes muitas pessoas falam apressadamente, a EIRELI vai morrer, vai acabar. Ainda há muita EIRELI registrada no Brasil e ainda são registradas a EIRELI, tá? Todo dia. Então, agora, se você me perguntar, há uma tendência em que sentido? Há uma tendência de constituição de limitada e uma tendência de queda na constituição de EIRELI. Os números mostram isso. É só você olhar os 2 últimos boletins quadrimestrais que a gente publicou lá do mapa de empresas. Tá? Você entrando no mapa de empresas, você tem acesso não apenas aos painéis, mas aos boletins também. A gente publica boletins quadrimestrais com um exame analítico, né, inclusive de tendências e tal. E nos 2 últimos, a gente teve tópicos específicos do boletim para tratar disso. Né? A queda no número de EIRELI registradas e o crescimento no número de sociedades limitadas. E se você vai olhar, vai depurar esse número de sociedades limitadas registradas, você vê uma grande quantidade de sociedades limitadas unipessoais. Então, isso é um fator importante. Se não fosse, você não estaria tendo esse movimento dos números. Né? Então, poder constituir uma sociedade limitada sozinho é um ponto positivo para a sociedade limitada, não há dúvida nenhuma. Né? E o que só mostrou também como havia essa necessidade da sociedade limitada unipessoal. Né? A EIRELI, por mais importante que tenha sido, e foi, né? Porque, de certa forma, ela pelo menos diminuiu o uso daquelas sociedades limitadas 99.1, né? Tal. Ela não resolveu o problema. A EIRELI é uma mega jabuticaba, né? É uma invenção, uma brasileirice, que tem uma série de problemas. Né? A exigência de capital mínimo, que o Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu constitucional. Durante muito tempo, até 2017, o DREI entendia que não podia constituição de EIRELI por pessoa jurídica, hoje já pode, né? Mas durante muito tempo foi esse o entendimento que prevaleceu. Então, muita gente entrava com mandado de segurança e tal. Ontem eu estava numa reunião da Receita Federal, né, que a gente estava tratando do Inova Simples, que a gente está desenvolvendo o sistema, e a Receita Federal, alguém da Receita Federal falou isso, né? Surgiu um assunto lá para a gente tomar o cuidado para não acontecer o mesmo que aconteceu na época da EIRELI, que se disse, não pode EIRELI por pessoa jurídica. O DREI disse isso durante muito tempo, durante muitos anos. As juntas comerciais aplicavam esse entendimento do DREI, e aí muita gente queria construir, entrava na justiça e ganhava o mandado de segurança. Né? Então, a EIRELI tem os seus problemas. Né? Tem os seus problemas.
a impossibilidade de constituição de mais de um EIRELI pelo mesmo titular, quando ele é pessoa física, né? Quando ele é pessoa física. Então, a sociedade limitada unipessoal, ela tem uma vantagem comparativa importante em relação à sociedade anônima. Agora, aqui eu quero destacar dois problemas da sociedade, duas desvantagens da sociedade limitada em relação à sociedade anônima, né? O primeiro problema, eu já mencionei no início, é o financiamento, né? A sociedade limitada, ela não tem os mecanismos de autofinanciamento que a sociedade anônima tem, né? E isso é um problema, né? O acesso a crédito, a dificuldade de acesso a capital, né? De obtenção de capital para a sociedade limitada se agrava, né? A gente sabe que o acesso a crédito é um problema já no Brasil. André, melhorou nos últimos tempos? Melhorou. Tivemos algumas mudanças no ordenamento jurídico que ajudaram. Regulamentação do crowdfunding pela CVM, né? Há alguns anos foi uma mudança boa, mas, na minha opinião, a CVM foi paternalista e foi muito conservadora na regulamentação, né? O limite de captação é baixo, né? O limite de investimento é baixo, a não ser que você seja investidor qualificado. Então, mas você tem, pelo menos lá, o crowdfunding hoje como alternativa para uso de sociedades limitadas. Investimento anjo, também, foi regulamentado lá na Lei Complementar 123. Foi ótima a regulamentação? Não. Também um pouco conservadora, diria eu, talvez bastante conservadora, algumas regras poderiam ser melhores, mas é uma outra alternativa, trouxe mais segurança ali para o investidor anjo, para a Justiça do Trabalho não encher o saco, né? E você não ter que ficar fazendo gambiarra, tipo, muito conversível e coisa parecida. Teve a ESC, agora que foi criada recentemente, a empresa simples de crédito, sim, foi boa, mas aí também extremamente conservadora a legislação, né? Restringe faturamento a 4.800.000, só pode emprestar para quem é meio microempresa, empresa de pequeno porte, só pode atuar no município ou em cidades vizinhas, né? Cidades limítrofes, tal. Ou seja, uma regulamentação também conservadora, mas é uma alternativa a mais. Tal. Mas, ainda assim, a sociedade limitada tem muita dificuldade de acesso a crédito, né? E a sociedade anônima tem essa vantagem em relação a ela. Como é que a gente poderia melhorar isso, ou diminuir esse problema? Permitindo, por exemplo, a emissão de debêntures por sociedades limitadas. Isso é algo que eu tenho tentado aí, quem me conhece sabe, há 2 anos, conhece os bastidores lá do nosso trabalho, no DREI, no Ministério da Economia, mas é difícil. Há resistência no próprio governo à permissão de criação de debêntures, de emissão de debêntures por sociedade limitada, mesmo que seja emissão privada, tal, a gente tem resistência. Até hoje não conseguimos, tentamos de todo jeito. Colocamos lá no PLV da medida provisória da liberdade econômica, no final das contas não passou. Tentamos colocar em outros PLV de medidas provisórias no governo, não passou. Tentamos fazer medida provisória para isso, não vingou no próprio executivo. Então, assim, esse é um problema, penso eu, uma desvantagem, né, da sociedade limitada em relação à sociedade anônima. Se o business lá depende de captação de recursos, de aportes, tal, a sociedade limitada pode ser um problema, né? Se o objetivo, né, dos empreendedores for esse, né? E, para terminar, tá, eu vou fazer uma fala bem rápida aqui, porque eu acho que o objetivo é mais a gente, principalmente ouvir o Marlon, né, que sem dúvida muito, muito melhor, mas também ter um debate, uma conversa aí, trocar ideias, né? Eu diria que um último ponto aqui, pessoal, que é uma desvantagem, penso eu, da sociedade limitada. Desvantagem depende do referencial aqui, né? Se você está pensando na sociedade em si, digamos assim, é uma desvantagem. Mas, se de repente você está pensando em determinado sócio, né? E a depender da circunstância, é uma vantagem.
A que eu me refiro? Ao direito de retirada, né? Ao direito de retirada. Existe toda uma discussão, e creio que todos vocês aí são bem versados nessa discussão, sobre o direito de retirada na sociedade limitada, né? Existem aqueles que dizem, olha, o artigo 1029 do Código Civil, que prevê lá o direito, na sua primeira parte, o direito de retirada imotivada, né, como direito potestativo na sociedade contratada por prazo indeterminado. Tem gente que diz que esse dispositivo não se aplica à limitada. Por quê? Porque a limitada tem regra própria, que é o 1077, que diz que o sócio pode exercer direito de retirada quando ele for dissidente em determinadas deliberações, né? Deliberações relevantes, né? Que determinam a fusão, incorporação, tal, etc. Já outra corrente vai dizer, não, na sociedade limitada, você tem que ver se ela é regida supletivamente ou não pela lei das SA. Né? E aí, se ela for regida supletivamente pela lei das SA, aí você só pode ter você só pode ter o direito de retirada nos casos do artigo 1077, né? Você não aplicaria o 1029. Há outros que dizem que não, que independentemente de ela ser regida supletivamente pela lei das SA ou não, há o direito de retirada imotivada na sociedade limitada, ele é um direito potestativo, né? Mesmo que se opte pela regência supletiva da lei dos SA, o 1029 se aplicaria. Esse foi o entendimento adotado pelo STJ num precedente recente. Aliás, a jurisprudência do STJ já caminha nesse sentido há bastante tempo, né? De entender o direito de retirada na sociedade limitada como um direito potestativo. E teve um precedente recente da terceira turma, eu comentei nas minhas redes sociais e tal, gerou muita discussão, eu lembro na época até, dizendo que mesmo que a sociedade seja regida supletivamente pela lei dos SA, o direito de retirada é um direito potestativo se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, né? Isso pode, como eu disse, para a sociedade não me parece algo muito bom, né? Porque você vai submeter a sociedade aí à possibilidade de um desinvestimento a qualquer momento, né? Ela vai ter que ter caixa para fazer um desinvestimento, para pagar aí os haveres de um sócio que simplesmente resolveu sair da sociedade. Acordou, né? E eu disse, não quero mais, né? Quero sair. É complicado, é complicado. Nesse caso, é importante, inclusive, a gente sempre diz isso, que os sócios coloquem no contrato social o tratamento dessa questão para você não aplicar a regra do Código Civil, que manda depositar em dinheiro em 90 dias. Né? Então, bota lá uma cláusula no contrato, não só o critério de apuração de haveres, né? Muito embora o STJ também tenha precedentes ignorando critérios de apuração de haveres previstos em contrato social, o que eu acho um erro também, acho errado, você tem que sempre fazer prevalecer a vontade manifestada no contrato social, e também, mas também a forma de pagamento, né? Bota isso aí para pagar parcelado, não sei quantas vezes, porque senão você vai aplicar aquele dispositivo lá do Código Civil, né? Só me engano, é o parágrafo 1º para o 2º do artigo 1031, que manda depositar em 90 dias, pagar em dinheiro em 90 dias. Né? Então, para a sociedade limitada, essa possibilidade de o sócio sair quando quiser, né? O direito de retirada imotivada, como um direito potestativo, isso é problemático em diversas situações. Né? Você está o tempo todo, a sociedade está o tempo todo sujeita a um desinvestimento, né? Feito por um sócio, que diz, não quero mais, calcular aí o valor e me paga, né? Quanto eu tenho. Na sociedade anônima, a gente sabe que o direito de retirada ele é muito mais restrito, não obstante, aí a STJ, mais uma vez, me desculpa, STJ, estou falando mal aqui um bocado hoje, mas é porque realmente os entendimentos não são os melhores nesses casos. O STJ tem aquela jurisprudência já na segunda sessão sobre o direito de retirada nas sociedades anônimas fechadas, né, de caráter familiar, né, que é um entendimento também complicado, né, complicado.
porque também sujeita essas sociedades a um desinvestimento forçado, o que não é nem um pouco compatível com aquele modelo societário, etc. Então, eu acho que essas são, pessoal, as principais características que eu queria destacar. Me perdoe aí pela informalidade da conversa, né? Mas eu acho que é isso. Custo burocrático, né? Nesse ponto, a sociedade limitada ganha, né? O seu regime é mais simples, o seu regime jurídico é mais simples, o regime de constituição e tal. Custo financeiro mesmo, né? A sociedade limitada tem esse custo menor. Eu destaco aqui principalmente o aspecto das publicações, né? Não se espantem se em breve a gente voltar com alguma regra de publicação na internet, como a gente tentou na medida provisória 892, que infelizmente caducou. A contratualidade da sociedade limitada, em contraposição à institucionalidade da sociedade anônima, o que traz uma maior flexibilidade aí para a construção do ato constitutivo, digamos assim, né? A possibilidade de dividendos desproporcionais, né? Isso vai permitir aí o pagamento a determinados sócios, inclusive sem concessão de direitos políticos a eles, de determinados direitos políticos, como direito de voto. Isso hoje está bem tranquilo de instrumentalizar com o uso de cotas preferenciais, né? Porque a IN 81 deixou isso bem claro, né? Muitos advogados, amigos meus, que trabalham muito com societário, com startup, faz muita limitada. Hoje mesmo eu estava trocando ideia com uma advogada, uma grande advogada empresarialista brasileira, amiga minha, e ela estava dizendo assim: eu tenho usado muito cota preferencial em sociedade limitada, mas muito mesmo, né? E toda vez que ela faz, ela manda o print para mim e tal, porque você tem essa engenharia societária facilitada, né? Então, dividendos desproporcionais, instrumentalizados principalmente por cotas preferenciais sem direito de voto, é algo bem interessante, né? E administrador único, né? São decorrências aí, digamos assim, dessa contratualidade, dessa flexibilidade do regime da limitada. A unipessoalidade, prevista aí após a lei da liberdade econômica, os parágrafos 1º e 2º do artigo 1052. E aí as desvantagens. Direito de retirada, né? Principalmente por conta dessa jurisprudência do STJ, e mesmo que você preveja a regência supletiva da lei das SA, o direito de retirada é um direito potestativo. Nesses casos, faça o seguinte, pessoal: meta no contrato social que não pode direito de retirada. Acho até que foi o professor Henrique Araque, não sei nem se ele está presente aqui, que comentou isso, né? Lá assim, quero ver quando tiver no contrato social, dito expressamente, o que é que vão dizer, né? Enfim, não me espantaria se o STJ dissesse que essa cláusula aí deve ser afastada e tal, para assegurar o direito de retirada. Não me espantaria. E, finalmente, o problema do financiamento, né? Eu acho que esses são os pontos característicos aí da limitada, que representam vantagens ou desvantagens conforme o caso. Ok, meu amigo Saulo? Acho que era isso que eu queria comentar aqui de início, né? Vou ficar aqui, óbvio, à disposição para depois a gente trocar ideia, debater, discutir. E estou aqui pronto e ansioso também para ouvir as aulas sempre magistrais do professor Marlon Tomazetti. Obrigado aí a todos. Professor André, muito obrigado, maravilhoso. Não se desculpe pela informalidade, a ideia é essa mesmo, né? A ideia é a gente bater esse papo mesmo. Eu queria só acrescentar nessa saga aí da tentativa de retirar a obrigatoriedade de publicações das SAs em jornais de grande circulação, fora todos que você já mencionou, a gente teve uma tentativa também no Marco Legal das Startups, o PLP 146, modificava a lei das SAs, sequer foi aprovado ainda o Marco Legal, mas já tiraram no Congresso. Quer dizer, o lobby é bastante forte, né? Mas um dia a gente consegue, né? Lembrei de outra tentativa, no PL do Código Comercial. No PL do Código Comercial também se tentou isso, salvo engano, e não vingou, não foi para frente, não. O lobby é muito forte. É verdade que, no caso da medida provisória 892,
a gente teve um problema a mais, né, que foi a declaração não muito feliz do presidente da República no dia seguinte à publicação da medida provisória, né, que meio que sinalizava aquilo como uma retaliação e tal. Aquilo pegou mal e foi muito usado na época no Congresso, né, como material para brigar contra a medida provisória. É assim, né? É óbvio que o motivo não era esse, né? Os documentos que instruíam a medida provisória traziam fundamentos técnicos, é um custo de observância, como eu disse, proibitivo em determinadas situações para a construção de SA. Os números estão lá, eu mostrei aqui alguns números. Na nota técnica tinha também o valor quanto se cobra hoje por uma página em jornais, tanto diários oficiais como jornais de construção. É uma fortuna, é uma fortuna. Então, é um custo de observância altíssimo, o que faz com que esse modelo societário, a sociedade que tem mais, né, publicações e tal, se torne, às vezes, proibitivo para determinados empreendimentos, né? Isso é muito ruim. Doutor Saulo, se o senhor me permite... Vai lá, por favor. Eu só precisava quebrar esse protocolo para pedir desculpa pelo meu silêncio no início. Eu estava sem conseguir me conectar, mas, enfim, agora eu consegui aqui pelo celular. Queria agradecer a presença do professor André, do professor Marlon, que certamente levam o nome do DF para o Brasil todo, né? Eu também não tive a felicidade de ter aula com eles dentro da sala de aula, mas aprendo com eles todo dia também. E eu acho que é por isso que a gente está tão prestigiado aqui hoje, é porque os nomes falam, a fama antecede o nome deles, né? Então, obrigado, pessoal. E, por favor, professor André, não se desculpe pela informalidade, não. A gente agradece por isso. Pelo menos no grupo da nossa comissão lá de empresarial, o pessoal estava perguntando se ia ter espaço para perguntar depois. Eu falei, como não? A grande vantagem é essa, né? Então, vamos... Não quero tomar mais nenhum minuto da apresentação do Marlon, mas agradecer a vocês e também dizer que eu não me identifiquei no início, mas estou aqui desde o início. Vai lá, Marlon. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite que me foi feito pelo Eduardo e pelo Saulo. É muito bom estar aqui, especialmente podendo conversar com o meu amigo André e com vários amigos que eu estou vendo aqui na chamada. Tem muita gente conhecida aqui, fico muito feliz de ver as pessoas, especialmente nesse período que a gente só vê assim. Estão todos com cara de gente rica, então estão todos bem nessa fase agora. Então, eu fico feliz quando eu vejo os meus amigos assim. Bom, o André complicou minha vida porque ele já falou basicamente de todos os problemas que a gente tem. Então, eu pensei na gente trocar de assunto e falar sobre a fofoca do bate-boca do Supremo de hoje à tarde, mas eu não tenho competência para tratar disso. Quando a gente combinou para tratar desse tema, eu até tomei a frente. Eu ando, no período da pandemia ajuda isso, minhas birras estão extremadas. E eu odeio o Código Civil, então eu não tinha como defender a limitada, embora reconheça que ela tenha o seu espaço. Mas eu acho o Código Civil uma lei horrorosa na parte do direito de empresa. No resto, tem coisa muito boa, mas na parte do direito de empresa é terrível. Então, a gente tem alguns problemas aí para resolver, e muita coisa foi melhorada com o trabalho, especialmente do André, nas alterações legislativas que a gente teve recentemente, e na IN 81. A gente precisa reconhecer uma evolução que aconteceu na limitada. A limitada melhorou muito, mas a gente ainda tem alguns aspectos. O Araque está presente aqui, ele colocou no chat que tem que melhorar muito para ficar horrível. E por isso que eu escolhi defender as SAs. Então, eu vou começar trazendo alguns problemas da limitada. Alguns o professor André já colocou, então a gente tem aí alguma repetição, mas tem uma que é talvez um dos pontos mais complicados que eu acho da limitada, que é a necessidade de 75% do capital social
para a alteração do contrato social. Esse quórum da limitada, ele é um inferno para ser preenchido, especialmente em sociedades que existem há mais tempo e que foram constituídas há muito tempo. O escritório BMA, ele fez um levantamento em 2015 e mostrava que era mais ou menos meio a meio. Em metade das limitadas constituídas que a gente tinha um sócio controlador acima de 75% do capital. Na outra metade, não. A grande maioria das limitadas, a gente tinha sócios com participações idênticas, 50-50, ou dividido por 1/3, ou dividido em 4, e por aí vai. E esse perfil que ele fez já tem algum tempo, mas mostra um pouco da nossa experiência e da dificuldade que é. Vocês devem ter várias experiências desse tipo, mas eu já trabalhei com uma sociedade limitada que era formada por 2 irmãos, de mães diferentes, mas eram 2 irmãos, e eles brigaram. E a divisão era 70-30. O meu cliente, que tinha 70%, ele queria mudar o endereço da sociedade, e não conseguiu. A gente teve que fazer ação de suprimento judicial da vontade dele para conseguir alterar o endereço. E era uma bobagem, era alterar no mesmo prédio de uma sala para outra. Era uma questão de registro mesmo para essa finalidade. Então, eu acho que numa SA você consegue lidar bem com isso. E aí, esse problema, como o André colocou, ele pode ser contornado pelas cotas preferenciais. E aqui eu vou só mencionar por desencargo que eu tenho uma restrição quanto às cotas preferenciais por conta da referência lá do artigo 1072. Mas sei que minha opinião nesse ponto ela é bem vencida. E vou deixar esse ponto para lá. A gente tem que pensar em contornar aí o problema dos 75%, eventualmente com cotas preferenciais sem voto, sabendo que isso ainda vai dar alguma discussão dentro da própria aceitação das partes para essa situação. Além do quórum, que para mim, aqui na minha lista de problemas, era o maior problema que a gente tinha, 2 problemas foram muito destacados pelo André e realmente são um tanto quanto problemáticos. A impossibilidade de emissão de títulos de investimento pelas limitadas, a não ser as notas comerciais, as limitadas, mas aí o problema é até o acesso. Elas têm a possibilidade de emitir notas comerciais, IN 566 da CVM, só que é um mecanismo que tem uso restrito, vencimento de curto prazo, não vai funcionar exatamente como um título de investimento para todos os efeitos. E a questão da retirada do recesso do sócio, que, como o André colocou, o STJ reforçou essa ideia de que seria um direito potestativo do sócio, que acaba afetando, eventualmente, a saúde da sociedade. A gente tem 4 precedentes aqui do TJDF, em que, em casos de dissolução parcial por recesso, a sociedade ou pediu dissolução total ou entrou em processo de recuperação judicial ou autofalência. São 4 precedentes, eu sei que isso não é muito expressivo, mas mostram aí reflexos desse problema do pagamento da apuração de haveres, que nem sempre é bem regulamentado e vai trazer o problema que o André mencionou, de ter que pagar em 90 dias. Um outro problema relativo que a gente tem, não é exatamente um problema,
envolve a questão da sucessão por morte de um sócio. Esse tema tem uma grande controvérsia doutrinária. O Fábio Ulloa tem uma opinião que vai depender da legislação supletiva, vínculo estável, e outros autores, pela natureza contratual, que é o que tem prevalecido na jurisprudência, vêm aplicando o artigo 1028 do Código Civil. O problema que a gente tem nisso é a falta de uma disciplina mais clara sobre o que vem acontecer. E a jurisprudência ela tem gerado situações um tanto quanto esdrúxulas nessa situação. A gente tem sociedades, eu vi aqui vários colegas que eu sei que atuam também nessa área de inventários, que o inventário demora tanto tempo que a sociedade passa a ser gerida por um espólio, e, na verdade, pelo inventariante. Isso precisa ser melhor resolvido. Numa atividade econômica e empresarial, eu não posso deixar isso acontecer. As coisas elas têm que ser resolvidas de forma clara. E é um problema que a gente tem no 1028 do Código Civil. Um desdobramento parecido com esse do 1028, que é a questão da falta de uma regulamentação clara e direta para resolver essa tendência, é o outro problema, que é o divórcio ou dissolução de união estável de sócio. A gente tem uma solução no artigo 1027 do Código Civil, que tem uma redação complicada, mas o CPC, lá no artigo 600, permitiu que o ex-cônjuge ou ex-companheiro ajuize diretamente a ação de dissolução parcial. Então, não é só o sócio que pode causar o ônus do pagamento dos haveres. É também a questão do ex-cônjuge ou ex-companheiro, que dá para imaginar que vai estar com ódio e vai querer tirar todo o dinheiro possível da pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai poder acabar nessa história. Então, é bem o ponto que o André tinha mencionado, a regulamentação da saída de sócio aqui, ela ficou de um jeito que é um tanto quanto complicado. A gente tem uma tendência em outros países, a limitada é uma figura conhecida pelo mundo inteiro, de restringir muito isso, de tratar a limitada com um caráter mais de investimento mesmo, do que com caráter pessoal. Só que ela se difundiu tanto para a gente e ela acabou trazendo aí essa grande utilização e um número muito grande de sociedades que seguem esse caminho. E o outro problema que eu vou destacar, e aí é o último problema, é a questão da venda de cotas, da transferência de cotas. A questão de se manter sócio de alguém, ou eventualmente se o regulamento direito de retirada, de não pedir o recesso ali e receber em 60 meses, com parcelas anuais, é que eu não tenho uma alternativa boa para venda das cotas. Há um trabalho que é o que é o direito societário, que está no livro Anatomia do Direito Societário, que agora tem uma versão em português, que ele fala que uma característica das sociedades modernas seria essa mobilidade das participações societárias. Você precisaria conseguir fazer com que as participações societárias fossem transferidas de forma mais tranquila. E para as limitadas, a gente tem o problema do 1057, que, salvo cláusula em sentido contrário, você vai exigir, em última análise, a concordância de 3/4 do capital social daquele quórum miserável de 75%. E aí você tem os problemas usuais de gente que não vai concordar por birra, de gente que vai ter problemas com a pessoa que está querendo comprar. E esse tipo de situação, a jurisprudência aqui do DF é pequena, mas em São Paulo a gente tem muita coisa, que numa limitada, e aí é o outro ponto, pela natureza contratual, valeria o que foi decidido pelas partes. A vontade das partes
ela é determinante nesse ponto. Bom, esses são alguns pontos, mas adianto para vocês, eu acho o Código Civil horroroso, mas a limitada, ela é uma boa sociedade. Ela pode funcionar. Só que ela precisa da gente atuando lá no contrato social. A gente tem que atuar com um monte de cláusula no contrato social. A gente tem que criar essa cultura de organizar uma sociedade limitada. A sociedade limitada antiga, que era tão boa, permitia isso, permitia uma grande disciplina, só que a prática acabou gerando um padrão de contrato social sem uma disciplina detalhada disso. A gente tem que mudar um pouquinho essa ideia da criação das limitadas. Bom, em contrapartida, as SAs, elas têm algumas vantagens, mas elas têm algumas desvantagens muito claras, como o André colocou. Elas são mais caras. Indiscutivelmente, sociedades mais caras. Para vocês todos que estão aparecendo aqui na tela para mim, todos têm cara de gente rica, então isso não teria problema. Há uma previsão, uma estimativa de que uma SA, por conta das publicações, por conta da contabilidade, por conta dos registros, ela chega a ser entre 30% e 48% mais cara do que uma limitada. Não é do dia a dia. A gente está falando dessa atividade meio dela em relação a publicações, arquivamentos e ao próprio custo de elaboração de demonstrações financeiras e outras atividades. E aí, custo de contador quase dobra ou às vezes fica maior, e é difícil achar contador que saiba lidar com a SA. Além desse custo maior, a SA tem os seus problemas da Constituição. Então, não estou ensinando sacanagem para ninguém. Mas minha dica é que constitua como limitada e transforme em SA depois. A constituição da limitada, ela tem os problemas dos 10% em dinheiro, que você precisa depositar, e aí tem fiscalização. Eu tenho um pouco mais de um mês que eu estou na junta comercial aqui do DF. Eu sei que tem fiscalização mesmo, então é complicado preencher isso, colocar os 10% em dinheiro. E a avaliação em bens, como o André colocou, a necessidade de uma avaliação profissional, lá do artigo 8º da lei das SAs. Isso é problemático até por conta de ganho de capital e alguns custos tributários que isso tem. Então, eu acho a SA uma excelente ideia, mas eu faria a SA quase sempre em 2 passos. Um primeiro passo, uma constituição como uma limitada, e num segundo passo, uma transformação como SA. A Brunella colocou aqui no chat e funciona também. Constituir com capital baixo. Só que quando você constitui com capital baixo, você vai levantar o outro problema, que é obrigar os sócios a colocarem dinheiro na sociedade. Aí você precisa ter um acordo de acionistas ou de cotistas muito bem feito, tratando do planejamento com um cronograma desses investimentos ou algum parâmetro para isso. E um outro problema da limitada é a questão da impossibilidade de utilização do simples. As limitadas, elas estão previamente excluídas do simples. Esse custo tributário que a SA, obrigado, Saulo. A SA, ela está excluída do simples. Isso é uma exclusão prévia e é um pouco da nossa cultura de que a SA é só para grande negócio. Então, não merece o tratamento privilegiado. Mas a gente tem SA aí que se encaixaria facilmente na questão do valor da receita bruta anual. E é um problema de custo que a gente tem. De outro lado, a SA tem algumas vantagens. As vantagens que são a contrapartida da limitada. Ela tem a possibilidade de emissão de títulos de investimento mais amplo,
e ela tem uma negociação de ações mais ágil. E essa negociação vale até para as hipóteses de sucessão. Você não cria como padrão ônus para as SAs em razão de problemas individuais dos acionistas. Os acionistas, eles acabarão sendo enquadrados aí como investidores, e nessa perspectiva, morreu o acionista, passa para o herdeiro, os herdeiros que briguem para exercer os direitos decorrentes das ações. Sócio quer sair, ele que venda a ação, porque a característica da SA é a livre negociabilidade das ações. Se não tiver restrição contratual, por acordo de acionistas, ele pode negociar livremente. E nesse ponto, e no acesso ao mercado, eu acho que a gente tem os principais pontos favoráveis de uma SA. A gente tem mais 2 pontos, mas que numa limitada é possível até eu trazer isso de modo contratual. Há o problema que o André mencionou da necessidade de 2 diretores e de pelo menos 2 acionistas, mas eu consigo, com isso, controlar algumas coisas. Ocorre que nas SAs, como padrão, é obrigatório, eu tenho regras mais profissionais de gestão e de transparência. As demonstrações financeiras das SAs facilitam muito determinadas contratações. É muito fácil, mais fácil em bancos, você conseguir celebrar contratos com SAs do que com limitadas pela transparência, pelo volume de informações que a SA tem anualmente, obrigatoriamente apresentadas. E numa possibilidade de uma gestão mais profissional, a gente tem aí a questão da possibilidade do conselho de administração, de uma organização entre 2 diretores, mas na gestão, eu acho que isso é facilmente contornável numa limitada também. Que nas SAs eu consigo tratar disso melhor, há uma cultura de se fazer isso, há uma cultura de se organizar melhor a gestão dos negócios, de se buscar mais boas práticas de governança corporativa. Mas na questão da transparência e na questão da administração, vem um outro ponto que eu acho que é uma grande vantagem da SA, que é a questão de que ela e aí um tanto quanto óbvio que eu vou falar, ela é anônima. Então, se você olhar lá no CNPJ, se você olhar lá na junta comercial, você não vai identificar os acionistas. Aí vocês vão falar, isso é bom? É bom. É bom porque problemas no CPF de um acionista não afetam a SA. A SA consegue trabalhar imune aos problemas dos acionistas. A gente tem muitas situações bancárias ou de outros problemas em que um sócio de uma limitada está com o nome sujo no CPF, ainda que por um momento temporário, mas isso atrapalha a vida da própria sociedade. Na SA, ela ser anônima, a gente tem uma separação mais clara entre o negócio e os seus acionistas. Aquela ideia lá de trás do Berle e do Mins, da separação da propriedade da gestão do negócio, a gente só consegue verificar na SA. Porque aí, quando você vai lá no quadro, a gente que é advogado vai sempre lá no CNPJ e vai procurar o quadro de sócios e administradores. Da SA não tem sócio. Só vai aparecer quem são os administradores. E isso é positivo nesse sentido de eliminar os riscos. É um problema para alguns terceiros? É problema. Que ele não vai identificar quem é realmente o sócio daquela SA, quem é o acionista ali. Mas é uma vantagem e é justamente por isso que ela é anônima.
E o último ponto, para a gente encerrar e poder ainda debater um pouco mais, é a questão das deliberações. Numa SA, existe uma desvantagem, que é a formalidade de convocação. Eu não consigo simplificar isso, a não ser lá na hipótese do 294 da Lei das SAs, que tem menos de 20 acionistas e patrimônio patrimônio líquido inferior a 10 milhões de reais. Lá eu consigo simplificar. Mas num outro tipo de SA, eu vou precisar dos famigerados editais, das famigeradas publicações. Para quem é de Brasília, eu vou contar uma coisa, eu não sei porquê, mas o TJDF entendeu que o jornal Alô Brasília é um jornal de grande circulação para fins dessas convocações. E aí ele é bem mais barato do que o Jornal de Brasília para quem precisar fazer isso. Eu nem sei que jornal é esse, mas sei que o TJDF admitiu o Alô Brasília como jornal de grande circulação. Agora, o lado que é vantajoso, apesar da formalidade de convocação, e aí a gente teve agora até nas SAs abertas uma ampliação disso, para as SAs abertas agora a primeira convocação são 30 dias de antecedência, com a medida provisória 1040, a deliberação, eu sempre vou ter o quórum de, no máximo, maioria absoluta. O quórum padrão na SA é maioria simples. Eu consigo tocar uma SA, eu consigo alterar o estatuto de uma SA por maioria simples. E isso, fugir daquele quórum dos 3/4 da limitada, é uma grande vantagem. A gente tem também aqui em Brasília um exemplo, eu vi que tem muita gente de fora aqui, fiquei muito feliz com isso. Aqui em Brasília, a gente tem uma sociedade que é uma SA um tanto quanto peculiar, que é a Bancorbras SA. Ela é uma SA fechada, mas de controle disperso. O maior acionista dela tem 5% do capital social. E, tendo 5% do capital social no máximo, ele conseguiu se organizar com um grupo e ele consegue conduzir o negócio bem. Ele não precisa se preocupar com quórums exagerados. Ele vai conseguindo conduzir bem os negócios daquela sociedade, mesmo sem ter uma maioria absoluta aqui e sem ter o quórum de 75% lá da limitada. Tem muita coisa, gente, mas é mais ou menos isso que eu tinha pensado, até para a gente partir para o que talvez seja o mais interessante. Eu vi até uma pergunta aqui interessante sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica, mas vamos deixar isso para o debate que a gente vai ver aqui. Obrigado a todos pela atenção, foi ótimo participar, continuo aqui à disposição. Volto a palavra não sei se para o Eduardo ou para o Saulo agora, fiquem à vontade aí para tomar a frente. Depois da sua fala, tanto faz, Marlon. Já sobrou aqui, já. Obrigado, Marlon. Saulo, se você quiser fazer as honras, com certeza você está... Eu estou aqui pelo celular, você está mais capacitado que eu. Beleza, mas se quiser fazer a intervenção aí, à vontade. Bom, obrigado, Marlon. Eu tenho, no mínimo, umas 20 perguntas minhas anotadas aqui, mas eu vou dar preferência para quem está no chat aí. Façam as perguntas no chat, eu só vi uma até agora. Se vocês não perguntarem, eu vou fazer minhas 20 aqui, aí a gente acha que até meia-noite a gente termina. Mas como o bate-papo está bom, isso aqui é uma oportunidade única para a gente. Então, o Bruno Miranda perguntou sobre essa a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né?
Acerca da limitação de responsabilidade de sócios entre limitadas e SA, qual dentre os dois tipos societários pode oferecer melhor proteção ao investidor sobre eventuais pedidos de desconsideração? Que era uma pergunta que eu tinha também, mas eu quero só acrescentar o porquê, eu sei qual vai ser a resposta, mas por que esse tipo societário traz mais proteção, mesmo depois da Lei de Liberdade Econômica? Ou se apenas com a Lei da Liberdade Econômica isso, em tese, se igualou, mas a gente tem aquela questão da cultura, de aplicabilidade, dos juízes, né, adotar essa nova cultura. Vamos lá, eu posso começar. Sem dúvida, esse é um ponto, né? Eu tenho dois pontos que eu tinha colocado para falar, eu tinha esquecido de falar. Um deles, o Marlon falou, que é a questão tributária, né? O fato de a sociedade anônima estar fora do Simples Nacional. E o outro ponto era esse, né? Da desconsideração da personalidade jurídica. Aí, sem dúvida alguma, a sociedade limitada ela oferece, digamos assim, menos, penso eu, proteção do que a sociedade anônima. A lei da liberdade econômica, Saulo, melhorou um pouco, porque a gente acrescentou aquela parte final ao caput do artigo 50, deixando claro que a desconsideração só deve atingir os sócios que se beneficiaram, direto ou indiretamente, do abuso, né? E isso elimina, pelo menos na teoria, né? Na prática a teoria é outra, né? Pelo menos na teoria, a possibilidade lá daquelas desconsiderações da personalidade jurídica que atingia todo mundo, inclusive aquele sócio limitada que tinha 1%, que nunca tinha participado de nenhum ato de gestão, não tinha poder de administração, que é algo que acontece aí num certo setor do Poder Judiciário brasileiro, né, que todo mundo deve saber. Também conhecido como Justiça do Trabalho. Então, sem dúvida alguma, esse é um ponto de distinção entre a sociedade anônima e a sociedade limitada, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Que, se a gente for levar à risca as alterações da Lei da Liberdade Econômica, tem na Eireli a maior proteção patrimonial possível, né? Por conta do que a gente... Eu posso dizer isso porque eu participei ativamente disso aí, né? A gente ressuscitou o parágrafo 4º como parágrafo 7º, colocaram só lá na parte final, salvo os casos de fraude, né? Então, em tese, a Eireli confere uma maior proteção patrimonial, porque a interpretação ali daquela parte final do parágrafo 7º, ela traz uma possibilidade de responsabilização do titular menor do que a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Mas aí, meu amigo Marlon, vai depender do que o juiz vai interpretar aquela parte final, salvo o caso de fraude. Se eles interpretarem que aquilo ali é desconsideração da personalidade jurídica, não adiantou de nada tudo que a gente fez, né? Continua tudo como está. A Eireli vai continuar. Mas a ideia foi dar uma proteção patrimonial maior por conta da exigência de capital mínimo. Essa era a ideia do parágrafo 4º originalmente, era ser uma contrapartida à exigência de capital mínimo. Se eu estou exigindo capital mínimo, então eu vou dar uma proteção patrimonial maior. Não, aqui não cabe desconsideração. Na época, a pedido da Fazenda, o parágrafo 4º foi vetado. Aí a gente tentou ressuscitar agora, mas enfim, eu estava fugindo. Me parece que sim, esse é um ponto que diferencia sociedade limitada e sociedade anônima, e aqui a sociedade anônima é melhor, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica. Tem até, acho que, um precedente do STJ, mas eu não estou lembrando. O Marlon, que tem uma memória muito melhor que a minha, talvez lembre. Mas eu acho que tem um precedente recente do STJ nesse sentido, sobre tratando da maior excepcionalidade da desconsideração lá para a SA. Eu estava tentando achar aqui, mas não estou achando. Se o Marlon lembrar, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou tentando achar aqui.
Bom, em relação à desconsideração, eu, infelizmente, sou alguém frustrado com a jurisprudência. Eu acredito que a gente não vai ter Só uma... você? Eu sou... Acho que muita gente, né? A gente tem aos poucos aí, eu não me recordo especificamente o caso que o André está falando sobre as SAs, mas a gente está tendo aos poucos uma reorganização das coisas por conta da lei da liberdade econômica para definir quem pode ser atingido. Mas o STJ, ele está firmando um caminho que tem um grande impacto na chamada teoria menor. Agora, bem recente, em fevereiro de 2021, saiu um julgado do ministro Cueva, que é o RESP 1861036, que fala sobre a necessidade de ter a gestão para ser atingida. O caso envolvia uma limitada, era um caso concreto que o sócio era majoritário, mas não participava da gestão. Mas, mesmo assim, dentro de uma SA, seria mais difícil, teoricamente, você dar aos acionistas alguma interferência na gestão ou aos acionistas algum benefício nos atos de confusão patrimonial, desvio de finalidade. Então, me parece que a SA é uma proteção melhor, mas um dos precedentes mais complicados do STJ que a gente tem, que é lá para trás, é pré-lei da liberdade econômica, que é o RESP 1250582, uma SA, e o STJ falou que podia atingir todos os acionistas daquela SA. É um caso muito peculiar, porque é um dano moral coletivo, mas a gente ainda vai precisar de uma opinião mais firme da jurisprudência para isso ser organizado. Esse é o caso da explosão do shopping em Guarulhos? Não. Da explosão do shopping é o 279-273, é mais antigo. Eu achei aqui alguns precedentes, né? O STJ, achei até um recente aqui que fala, sendo sociedade anônima, só os controladores, administradores, podem eventualmente ser responsabilizados por desconsideração da personalidade jurídica. E todos os RESPs citam como paradigma o RESP 1.412.997, do ministro Salomão, que é de 2015. Então, pegando esse entendimento aqui, sim, a gente poderia dizer que a sociedade anônima confere uma maior proteção, uma maior segurança para os acionistas, né, principalmente os acionistas investidores. Mas eu estou de acordo com o Marlon, né, assim, quando se trata de desconsideração da personalidade jurídica, não dá para confiar muito no judiciário, não. É muito casuísmo, não há uma uniformidade. Além de usarem a súmula 7 de forma bem, como é que eu posso dizer, bem oportunista, né? Maravilha. Vamos para a dúvida da Brunella. Como fazer o correto preenchimento dos livros societários digitais? Agora os livros são enviados por e-mail pela junta comercial. O livro terá que ser impresso? Não, eu acho que essa é para mim, né? Essa é a Instrução Normativa 82, mais uma Instrução Normativa da qual me orgulho. Acabou o livro impresso. Acabou o livro impresso. Agora, livro digital, a IN está no vacácio ainda, né? Ela tem um período de vacácio, um período um pouco longo de vacácio. Por quê? Porque havia necessidade de adaptação de sistemas. Então, as juntas comerciais precisam adaptar sistema, tá? Às vezes tem um custo para isso. Então, a gente está no vacácio, está monitorando as juntas para elas conseguirem se adaptar no período. Acho que a IN entrou, acho que em julho, se não me engano. Não lembro de cabeça agora, mas os livros acabam. E aí, não só os livros contábeis, tá? Isso é importante. A IN ela se aplica a todos os livros, até os livros dos auxiliares do comércio, lá, livros de tradutores, leiloeiros, tudo. Agora é tudo digital, e o que é mais importante, Brunella, não é só o fato de que eles serão digitais, é que a gente fez de uma forma que o próprio sistema
vai, digamos, autenticar o livro. Então, a autenticação vai ser imediata, não vai ter análise humana. Acabou com aquela coisa de exigência de livro porque o número de série estava errado, porque não sei o que estava errado, sabe? Porque agora vai ser no próprio sistema, você vai digitar as coisas lá. Se tiver tudo ok, se não tiver algum ok, o próprio sistema vai acusar, opa, deu um erro aqui, vai ficar vermelho lá. Aí você vai corrigir, não vai ter mais aqueles erros materiais bobos que davam exigência, deviam dar muita raiva, né, em quem passava por isso, eu imagino. E aí agora a autenticação vai ser automática, imediata, pelo próprio sistema, né, e sem análise humana. Isso, ou seja, a automatização, né? A gente já tinha automatizado o registro, quando você usa o contrato padrão, agora a automatização também da autenticação dos livros. Bom, deixa eu só completar para eu tirar uma dúvida com o André nisso. Porque eu acho que talvez seja a questão da Brunella sobre o preenchimento dos livros, especialmente de uma SA. Você acha que a IN vai atingir as SAs por conta daquela previsão lá do artigo 100, que só tem livros eletrônicos para as SAs abertas, em relação a registro de ações e transferência de ações? Olha, a nossa ideia é acabar com o livro físico. Até agora, não chegou nenhum questionamento para a gente quanto a esses livros, não, Marlon. Alguns até vieram... A gente recebeu um questionamento sobre livro em branco, né? Porque antes você fazia, né? Fazia lá o termo de abertura e encerramento no livro em branco, tal, e agora a IN fala que os livros serão autenticados depois de preenchidos, tal. A gente está vendo essa questão, mas quanto ao livro de transferência, não se falou nada não até agora. Depois eu vou trocar uma ideia contigo para você me explicar melhor isso aí, a gente vê, para dar tempo ainda de a gente corrigir qualquer coisa enquanto ela ainda está no vacácio. Brunella, você quer complementar a tua pergunta no microfone? Então pode se ligar teu microfone aí. Gente, boa noite. Primeiro, parabenizar pelo evento rapidamente, mas sem me alongar muito, porque a discussão está maravilhosa. Antigamente, os livros societários, livro de registro de ação, livro de transferência de ação, enfim, esses livros societários que são exigidos pela lei, pela lei das sociedades anônimas, eram aqueles livros pretos enormes. Você comprava aquele livro, mandava registrar na junta, o livro vinha registrado e você fazia o preenchimento dos livros. Sempre que você vai abrir conta, banco e tal, você tinha que mandar principalmente aquele livro de transferência de ações. Aí você, como é que faz? Digitalizava o livro, mandava para banco, enfim. Recentemente, as últimas sociedades anônimas que eu constituí, quando a gente foi fazer o registro do livro, o livro agora vem por e-mail, em PDF. Eu levei um susto quando eu vi aquele e-mail com os livros em PDF. O que eu faço com aquilo? Eu imprimo aquele livro, e aí, assim, você pode imprimir 700 vezes o mesmo livro. Como é que fica essa questão? Principalmente nas sociedades anônimas, que você pode fazer a transferência de ações direto no livro, sem ter a necessidade de ter que fazer uma AGE ou uma ata de qualquer coisa, fazendo aquela transferência. Então, quando era o livro preto, pelo menos você tinha aquela segurança jurídica que aquela transferência de ações estaria feita naquele livro. Agora, quando a junta mandou para mim o livro, os livros por e-mail, em PDF, as folhas lá em PDF, qualquer pessoa pode imprimir aquilo, pode preencher diversas vezes, enfim, essa é a dúvida, entendeu? Os livros societários vieram por e-mail em PDF. Eu imprimo, eu não imprimo, como que preenche, se eu errar, imprimo de novo, enfim, fica aí a dúvida e a questão talvez melhor explicada. Obrigada, Saulo. Então, para fins de autenticação na junta, você não vai precisar imprimir e mandar isso para a junta, não. Os livros agora, o procedimento de autenticação lá, de fazer termo de abertura, termo de encerramento, é tudo online, é tudo livro digital. Então, não sei, se a sociedade quiser imprimir isso para ter registro tal, beleza, mas para fins de registro empresarial, ou seja, de fazer a autenticação que é necessária, não vai ser mais físico, não, vai ser tudo digital. Então, vamos lá. A pergunta do Ézio.
quais os limites da contratualidade nas sociedades limitadas? Seria possível criar uma sociedade contratual com as vantagens dos institutos da Lei 6.404? E aí eu complemento. Com a IN 81 e já com a possibilidade dada do parágrafo único do 1053, a gente consegue dizer que eu posso fazer uma limitada que é uma quase SA? Não, bom, a gente tem agora que eu vi o nome aqui, o professor Ézio Carlos, ele escreve sobre a limitada, e eu uso um artigo dele que foi publicado para tratar sobre a administração da limitada no mestrado. É um artigo dele, parabéns pelos trabalhos feitos aí, são muito bons sobre esse assunto. E acho que com a lei da liberdade econômica, o nosso limite vão ser as normas de ordem pública. Eu acho que dá para fazer muita coisa na SA contratualmente. Agora, a gente não consegue, por exemplo, burlar o quórum de 75% porque é norma de ordem pública. A gente não consegue, por exemplo, tem um jeito, de novo, não estou ensinando a fraudar a lei. Tem um jeito de contornar que eu aprendi porque fizeram contra o meu cliente, que é acordo de voto em bloco, que é fazer acordo de voto em bloco para conseguir atingir o quórum de 75%. Mas é via acordo, não é via contrato social. E os problemas que a gente vai ter, que o André mencionou, do recesso. Do jeito que saiu a decisão do STJ desse ano, agora de março, o STJ reconheceu o direito potestativo com base constitucional, com base no artigo 5º, inciso 20 da Constituição. Eu já escrevi isso, mas foi uma época que eu tinha sido enrolado pela constitucionalização do direito privado. Hoje eu já caí na real. Eu não acho que esse seja o fundamento que a gente tem para isso, não. Mas a gente vai ter limites aí dentro disso, mas a gente consegue fazer muita coisa contratualmente na limitada. Muita coisa mesmo. André, quer complementar alguma coisa ou não? Não, eu assino embaixo, principalmente o fato de ser contra a constitucionalização do direito privado. Que bom que o professor Marlon teve esse lampejo aí de lucidez uma hora e abandonou essa ideia muito equivocada. Aliás, eu também queria endossar tudo que o professor Marlon falou contra o Código Civil na parte de direito empresarial, que é muito ruim mesmo. Bom, antes de continuar as perguntas aqui, eu preciso saber de vocês até que horas vocês têm disponibilidade aqui com a gente, tá? Porque tem muitas perguntas. E aí, eu já vou fazer a pergunta e depois vocês respondem também essa questão da disponibilidade. O Fernando pergunta, e as regras burocráticas para a diminuição de capital? Não tem como minorar o calvário? O professor Fernando Passos também, o cumprimento aí, o professor escreve muita coisa muito interessante. Teve um livro em sua homenagem recentemente que eu tenho lido e tenho gostado muito nos últimos dias. Esse é um dos problemas que a gente se depara com muita frequência, mas ele, como tem um objetivo de proteção de terceiros, essa regra é difícil da gente mudar. A gente precisaria de uma alteração legislativa, mas eu acredito muito difícil para que ela passasse lá desse problema. Eu me deparei com isso agora, no Meirelli, porque como ela segue as regras da limitada, teve que fazer a deliberação, teve que publicar, para só então depois reduzir o capital social. Aí o Araque pergunta, qual o futuro da Eireli diante da limitada unipessoal? E eu complemento, existe algum sentido de se fazer uma Eireli, existindo hoje a limitada unipessoal, alguma vantagem, alguma questão? Como eu tinha dito na minha fala inicial, né, os números mostram que há uma tendência de queda no registro Eireli e um aumento considerável no registro limitada. E a gente foi fazer uma apuração detalhada e viu que a maioria das limitadas hoje construídas, a maioria não, mas um grande número de limitadas hoje construídas é de limitado unipessoal.
o que mostra, isso aí é número, tá? Isso aí, eu falo esses números que a gente analisa lá no DREI mensalmente os números do mapa de empresas para fazer o boletim quadrimestral e analisar as tendências. Então, há uma tendência de queda. Agora, ainda há muitas EIRELIs registradas e ainda são registradas EIRELIs. E aí, a sua pergunta, Saulo, eu acho que hoje a grande vantagem da Constituição de EIRELI é o parágrafo 7º lá, né? O parágrafo 7º que a gente colocou. Agora, vai ter que esperar para ver como é que o judiciário vai interpretar. Se ele interpretar que a parte final lá, salvo em caso de fraude, é artigo 50, essa é desconsideração, aí não adiantou de nada. Aí a EIRELI está igual à sociedade limitada nesse ponto, e aí, portanto, ela passa a não ter muita vantagem. Não ter vantagem. E aí é melhor limitada, porque limitada não tem capital mínimo, você, mesmo sendo o único sócio pessoa física, pode constituir quantas quiser, né, e tal. É mais fácil depois, se você quiser, por exemplo, admitir sócio, é só admitir, não vai precisar fazer uma transformação, né? Então, assim, a limitada é bem melhor mesmo. Muita gente pergunta, por que vocês não acabaram com a limitada lá na Lei da Liberdade Econômica? Chegou até a haver uma emenda no PLV nesse sentido, mas, no final das contas, se entendeu melhor não, porque você ia criar um custo, né, de adaptação para todas as EIRELI constituídas. São muitas, são centenas de milhares de EIRELI constituídas no Brasil. Aí alguns disseram assim, na época a gente discutiu, aí um falou assim, não, coloca o seguinte, que a EIRELI continua. Se ela um dia quiser fazer uma alteração, aí, nessa alteração ela tem que aproveitar para se transformar em limitada. Seria uma alternativa menos dolorosa, digamos assim, né? Mas, mesmo assim, a gente achou que era criar um custo, né, para quem tem a EIRELI constituído, e a gente deixa o mercado decidir o que é que vai fazer, se vai continuar constituindo a EIRELI, se não vai. Com o tempo, há uma tendência, como o professor Araque mencionou, aliás, ele nem mencionou, ele perguntou, né, qual o futuro. Há uma tendência de desaparecimento da EIRELI? Mas vai levar tempo ainda. Se a gente analisar os gráficos, vai levar tempo. Porque, repito, ainda há muitas registradas e ainda são registradas diariamente. Tem gente que ainda registra EIRELI. Não sei por quê, mas tem. Bom, o Fernando está colocando aqui, e eu assino embaixo, que a tese dele é puro desconhecimento mesmo, né? Eu também tenho esse chute, que não é tão chute assim, né? Porque conversando com alguns profissionais de contabilidade, a gente vê que alguns ainda não conhecem a figura da unipessoal, né? E a gente sabe que no Brasil muitas empresas são abertas mesmo só pelo computador, sem contratação de advogado, então o professor Palhares também concordando com essa tese aí. O Álvaro pergunta, o artigo 1031 confere liberdade aos sócios para regularem, no contrato social, a avaliação da cota daquele que estiver saindo da limitada. Tal liberdade admitiria o estabelecimento de balizas mais objetivas na avaliação da cota ou apenas a alteração do marco temporal, data da resolução? Sim, admite sim. Você vai escolher a forma. É o que eu sempre digo, né? Eu falei lá na minha manifestação inicial. Em virtude da regra do 1031 lá, parágrafo 2º, é importante que se escolha não só a forma, o critério, né, de apuração de haveres, como a forma de pagar. Se você não escolher critério, vai se aplicar o critério da lei, né, que é o valor patrimonial lá. Você vai fazer balanço de determinação para ver o valor patrimonial. Mas você pode estabelecer lá outros critérios, fluxo de caixa descontado e outros critérios de apuração. Agora, tem que explicar isso para o STJ, né? Porque a gente conhece precedentes do STJ afastando o critério pactuado, né, e mandando aplicar critério patrimonial. Eu creio que o Marlon já deve ter visto isso. Tomara que ele não tenha isso num caso dele, porque deve ser muito frustrante, mas isso tem acontecido, e isso é complicado. Por quê? Porque o Código Civil deixa claro, lá no caput, né, acho que do 1031, que você só vai aplicar aquele critério, salvo se não for previsto outro no contrato. E o CPC reforçou isso. Na parte lá de dissolução parcial,
Quando o CPC fala, ele diz que o juiz vai levar em conta o critério previsto no contrato social. Então, assim, são dois dispositivos, dois códigos que deixam claro, pô, o critério é o critério escolhido pelas partes, né? Se as partes escolheram aquele critério, tem um motivo, né? Se afastar esse critério depois para aplicar um outro é extremamente temerário. Então, pode sim, né? Não só a forma de pagamento, não, para não entrar na forma de pagamento do código, que é 90 dias em dinheiro, você pode também prever o próprio critério. Bom, e nesse ponto, só talvez um cuidado. Eu acho que não pode alterar a data da resolução, não. Eu acho que pode alterar a forma de pagamento. A data não, a data está prevista no CPC hoje, né? O CPC prevê a data de resolução para cada uma das hipóteses, morte de sócio, recesso. O CPC faz até uma diferença entre retirada e recesso lá, mas o próprio CPC já diz qual é a data que deve ser considerada. E aí, só uma recomendação para a gente, que é advogado, quando for trabalhar nisso, coloca de algum jeito o critério da apuração dos tais intangíveis a que se refere o 606 do CPC. Isso é o mais subjetivo possível. A gente teve exemplos com 2 peritos diferentes no mesmo processo, de uma avaliação de um ser 5 vezes a avaliação do outro. Eu não estou falando de assistente técnico, eu estou falando de 2 peritos oficiais diferentes. Teve que ter 2 avaliações por um problema, mas as 2 avaliações foram muito diferentes uma da outra, e o problema estava nos intangíveis, na avaliação dos tais intangíveis aí. E isso nessas empresas da nova economia, né, Marlon? Startup e outras coisas assim, é o que mais tem. A insegurança de deixar para o perito judicial para os sócios é absurdo, né? É muito mais conveniente deixar previamente acordado entre eles, né? Mas mesmo que vá ter o perito, eu acho que o que o Marlon quer dizer é o seguinte: é você estabelecer critérios objetivos que vão ser usados pelo perito, né? Lembrando, inclusive, que o CPC diz que quando for nomear perito nisso, tem que preferencialmente escolher perito especializado em avaliação de empresas, né? É outra regra que está lá no CPC, na parte de solução parcial. Saulo, eles foram muito educados, não quiseram colocar o limite do horário, mas eu acho que a gente podia sugerir que fosse às 9, pelo menos, dando mais 15 minutos aqui, para a gente não abusar da boa vontade, porque senão eles não aceitam o próximo convite, né? É verdade, é verdade. Então, deixa eu pular a pergunta do professor Paulo Palhares aqui, porque tem a ver com o assunto que a gente estava tratando. Ele pergunta o seguinte: a possibilidade do exercício dos direitos autorais ou de imagem do titular pela Eireli, previsto no parágrafo 5º do 980-A, não é uma chance de sobrevivência da Eireli? Palhares, abre o microfone aí e dá a tua opinião. Tá fechado, cara. Vou ativar. Pronto, agora sim. Bom, boa noite, professor André Santa Cruz, professor Marlon, meu colega de sala de aula, foi meu professor. A minha questão é que o parágrafo 5º lá do 980 prevê que a Eireli pode explorar os direitos que pertencem ao seu titular. Ele não está falando em aquisição dos direitos, né, mas em uma exploração direta pela Eireli. E eu trabalho aqui em Brasília muito com o pessoal do audiovisual, do Fundo Setorial de Audiovisual, e que isso tem uma série de vantagens tributárias, obviamente, para o sujeito que é dono de direitos autorais. A gente lembra que dentro dos direitos autorais existem direitos morais, né, que também são remunerados. E essa previsão do artigo 5º, ela me dá o entendimento de que o exercício desses direitos pode ser feito pela Eireli direto, sem que haja necessidade de eu transferir eventuais direitos para a pessoa jurídica, porque isso tem dado problema na tributação, né? Porque o fisco tem o entendimento de que os direitos patrimoniais podem ser tributados por pessoa jurídica, mas aqueles direitos morais não, porque eles seriam intransferíveis, né? E me parece que essa solução do parágrafo 5º resolve essa questão desse setor tão importante da economia, né? Que chega aí a 5% do nosso PIB a partir de audiovisual, né?
E eu queria saber se o meu entendimento realmente, se o professor André, se o professor Marlon corroboram, se eles concordam comigo. Eu entendi. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, não. Assim, a regra do parágrafo 5º é a regra que foi instituída lá na época que criaram a EIRELI para permitir a tal da pejotização, né? Você permitir que, principalmente em determinadas áreas em que isso acontece muito, né? Onde você tem direito de imagem, onde você tem direito de autor, você pudesse permitir a contratação via pessoa jurídica, né? E não via relação de emprego normal. Agora, isso sempre me pareceu que é possível fazer também se for uma sociedade limitada, porque você faz a cessão, né? Agora, confesso que eu não sabia, ou não tinha nunca parado para pensar nisso, nessa diferença, que nesse caso não há cessão, é a própria EIRELI, você quer dizer. E aí isso acabaria refletindo numa diferença de regime de tributação. Se é realmente isso, especialmente, professor, em relação aos direitos morais de autor, né? E o direito de imagem, que não são transferíveis. Eu não posso transferir para a minha PJ. Então, teria um benefício tributário nisso também. O problema é que o dispositivo ele veio com uma redação parece que meio travada, porque o final dele fala decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor de imagem. Pois é, por isso que eu acho que na limitada você pode fazer a cessão também. Como ele faz essa referência à cessão e a direitos patrimoniais, eu acho que não resolveria. Essa é uma dúvida que eu tenho, Marlon. Por quê? Porque esses contratos, geralmente, o autor ele cede os seus direitos ao dono do filme, vamos dizer assim, né? Ao produtor. E ao ceder, ele recebe o pagamento para isso. E a gente tem tido problemas, principalmente no campo tributário, porque a Receita não tem admitido o pagamento de direitos morais para pessoa jurídica, porque eles são intransferíveis pela própria lei de autor. Então, se eu tenho um entendimento, ou se o meu entendimento está minimamente correto, de que quando ele fala de cessão, ele está falando decorrente da cessão para um produtor, né? Para uma produtora de filmes, por exemplo. A exploração decorrente da cessão. Então, o titular cede esses direitos para a produtora, mas ele exerce os direitos e o recebimento desses direitos através da EIRELI dele. É uma solução. O recebimento seria direto pela própria EIRELI, não haveria cessão. Exatamente. Sem ter a diferença entre pagamento de pessoa jurídica e pagamento de pessoa física. Você passa tudo para a EIRELI, tributa tudo dentro da EIRELI e depois distribui isso como lucro. Eu acho que essa é uma leitura... É óbvio que é um pouco enviesado, porque eu quero dar uma leitura possível para eu ter um planejamento tributário melhor. Né? Por isso que eu quis trazer isso para debate, porque realmente a redação não ajuda para resolver este problema. Né? Entendi. Se realmente isso resolver esse problema que você mencionou da Receita, passa a ser uma vantagem interessante da EIRELI para esses casos. Pelo menos para esse nicho, né? Mas eu confesso que eu sequer conhecia essa discussão. Eu confesso aqui minha ignorância no assunto. Bom, partindo então para a nossa última pergunta aí dentro da questão tributária, o Gabriel pergunta: como está o entendimento em relação ao ágio nas cotas de sociedade limitada? Me parece que é uma das vantagens da SA também, né? Essa questão do ágio, ela é bem complicada. A gente tem muitas defesas. Tem um artigo muito bom sobre isso num livro da Quartier Latam que chama Sociedade Limitada Contemporânea. É um livro com a capa vermelha bem grande, um livro coletivo. Tem vários autores. Só que a Receita Federal, atualmente, até já tem julgamento do CARF, entende que na limitada o ágio ele é tributável. Na SA ele não seria tributável, ele não comporia a base do lucro líquido por conta de uma interpretação bem estrita do dispositivo tributário, que fala em ágio na aquisição de ações. Quando ele faz referência a ações, o fisco interpretou de modo bem restritivo. Mas eu sei que a gente ainda vai ter briga disso no judiciário, como a gente teve em outros ágios
anteriormente, mas hoje, nesse momento, a SA ela é mais vantajosa em relação ao ágio. Você consegue trabalhar com novos investidores, com valores mais altos, mas mantendo um percentual aí. Você consegue fazer um escalonamento da entrada de investidores ao longo do tempo, mantendo os percentuais nessa situação. A próxima pergunta, a gente tratou essa como a última, mas a gente não pode abandonar a pergunta do professor Cristiano Fernandes, que é o criador da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Se a gente ainda tem 5 minutinhos, eu não posso deixar de prestigiar nenhum dos eventos que a comissão fizer, né? Eu vou ler para o professor André Santa Cruz e o professor Marlon. Vocês acreditam que é lícito prever na limitada cláusula no contrato social, criando a cota preferencial que preveja que o detentor contenha um poder de veto contra qualquer tipo de votação contrária aos interesses do detentor dessa cota? Grato e parabéns pelas excelentes palestras. Eu vou entregar minha opinião aqui. Eu acho que não pode. Eu acho que não pode porque eu sou contra até a tese das ações preferenciais sem voto, das cotas preferenciais sem voto, por conta do 1072, que faz referência ao artigo 1010. E aplicando o artigo 1010, que faz referência à votação proporcional ao capital, eu não consigo enxergar a possibilidade do poder de veto. Na SA, a gente pode ter isso. A gente tem a figura da Golden Share, que o nome foi estragado aí por conta de uma piadinha boba, mas a Golden Share me permite criar esse poder de veto. Aqui na limitada, eu tenho essa opinião que não pode, mas acho que você vai encontrar gente defendendo que há essa possibilidade, sim. Eu acho que há por causa da lei da liberdade econômica, né? Que como não há vedação expressa, né, e sendo algo que me parece tá dentro aí dos limites da autonomia patrimonial, da liberdade contratual, os sócios poderiam contratar nesse sentido. Mas o tema é polêmico. Sem dúvida, das alterações da IN81, as cotas preferenciais foram as mais representam a alteração mais polêmica, né? Por conta disso que o Marlon falou. O 1072 ele remete ao 1010 e o Código Civil, ao falar das deliberações, ele fala em capital social, não fala mais em capital votante. Então, há aqueles que defendem que, nesse caso, você não poderia ter cota sem direito de voto. A gente contornou isso na IN, dizendo que, quando houver cota preferencial sem direito de voto, né, onde há no Código Civil capital social, leia-se capital votante, né? A professora Winnie Caminha até escreveu um artigo de defesa das cotas preferenciais explicando isso, concordando a posição dela. Mas o Marlon tem toda a razão. O assunto é polêmico, não há um consenso, e aí leva a um problema, porque nós tivemos a melhor boa vontade do mundo na hora de criar isso aí. O objetivo era tentar permitir uma maior liberdade, uma maior engenharia, uma mais flexibilidade para a engenharia societária, tal, pensando até nesses novos empreendimentos da nova economia e tal. Mas se isso gerar insegurança e lá no futuro você tiver judiciário dizendo uma coisa, o outro tribunal dizendo outra, aí realmente o efeito terá sido o contrário, né? Enfim. Maravilha, pessoal. Eu fico assim, muito feliz com o nível do debate que a gente teve aqui, com o nível das explicações, com o nível da plateia, né? Agradecer a presença de todos, mas de alguns professores que eu identifiquei aqui, né? O professor Palhares, o professor Araque, o professor Cristiano, o professor Henry, o professor Fernando e outros aí que, infelizmente, eu não devo ter reconhecido. Alguns trouxeram suas turmas de alunos, que foi bem bacana também. Vejo empreendedores aqui também querendo saber mais sobre o assunto, algo muito bacana. Marlon, André, Eduardo, eu agradeço demais, agradeço em nome da OABDF, agradeço em nome da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups da OABDF também. Eu fico imaginando aqui, se já foi bom assim no virtual, imagina isso no presencial, tomando um vinho
acho que aí a gente conseguia ir mais longe e as ideias iam fluir mais, né? Mas obrigado demais, realmente, sem qualquer tipo de formalismo, de coração, que eu agradeço o convite dos dois, agradeço aí a parceria com o Eduardo, com a Comissão de Direito Empresarial, e passo a palavra para você, Eduardo. E boa noite, um grande abraço para todos. Eu quero te agradecer também, Saulo. Essa ideia foi ótima e deu certo. Vamos fazer com que seja a primeira de muitas reuniões conjuntas, né? E agora o sucesso certamente não se deve nem a minhas falas, nem às suas, né? Vamos agradecer muito aqui ao professor André, ao professor Marlon, que são sempre um show. O Marlon, eu até brinco, o professor André foi o primeiro evento para a nossa comissão, salvo o seminário, que ele engrandeceu legal lá no primeiro ano. Ano passado a gente não teve o seminário de direito empresarial, esse ano a gente pretende fazer online. Eu já quero fazer o convite aos dois, mas o Marlon, eu brinco sempre que quando a comissão está começando a baixar o quórum nas reuniões, eu chamo o Marlon para falar de alguma coisa, porque ele sempre enche a casa, né? Então, muito obrigado, pessoal. E vocês não enchem a casa à toa, a gente aprende muito, todo mundo aqui é aluno de vocês, e hoje ficou muito claro por quê. Obrigado, gente. Antes de passar a palavra para vocês dois se despedirem, eu quero lembrar que fazer um jabá aqui no professor André, ele está com um livro em pré-venda, livro novo, não sei se o Marlon está também, mas se tiver, fico aí, deixo aberto para vocês fazerem o jabá aí das publicações de vocês também. Obrigado novamente. E o curso, né, André? Obrigado. Meu livro saiu, a nova edição, recentemente, do manual, né, de direito empresarial. Agora, de novo, pela editora Juspódio, eu voltei para a editora Juspódio, que é onde eu tinha iniciado lá há bastante tempo. Está atualizado já, até com a MP da melhoria do ambiente de negócio. Está bem atualizado o livro. E tem a sinopse, né, também de direito empresarial, essa é mais para quem está estudando para concurso, também pela editora Juspódio. E tem meu curso online de direito empresarial, que também tá bem legal, com mais de 250 aulas abordando todo o assunto. Obrigado aí a vocês mais uma vez, obrigado pelo convite, contem sempre comigo e é sempre um prazer estar aqui conversando sobre direito empresarial e aprendendo com o professor Marlon. Bom, eu também só tenho a agradecer. Eu fui trocado de setor na Procuradoria, passei a trabalhar com execução fiscal, poder conversar com alguém sobre direito de verdade é tão bom. Hoje eu vou dormir novamente, depois de algum tempo. Muito obrigado mesmo. Sobre os livros, vou recomendar o livro do André, o Araque vai brigar comigo, mas vou recomendar o livro do André, eu não tenho coragem de falar dos meus, não. Eu vou deixar... então eu recomendo do Marlon. Hoje mesmo eu estava gravando aula... Eu ia falar isso também. Hoje mesmo eu estava gravando aula e citei o professor Marlon, como eu faço muito. Aliás, na nova edição do meu manual, Marlon, você está muito mais citado do que já era. Então, se o Marlon não recomenda o livro dele, eu recomendo. E o novo livro do Marlon de RJ e falência, sobre a nova lei de RJ, está fantástico também. Maravilha, pessoal. Obrigado, boa noite para todos. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, abraço.